Para colocar à prova a noiva de seu filho, a magnata Helena Medeiros decidiu se passar por faxineira. O que ela não imaginava era que o teste já havia começado e que a revelação iminente que estava por descobrir poderia implodir sua família. A voz de Larissa corta o ambiente. Você não serve para nada. Eu pedi gelo, não essa gotinha de água no meu chão. Clara, com as mãos trêmulas, seca a gota solitária. Larissa se volta para as amigas, um grupo de mulheres ricas e visivelmente entediadas. É o que acontece quando se contrata o serviço mais barato. Eles mandam o que sobra. As mulheres soltam uma risada, um riso áspero que reverbera no mármore. A humilhação era um componente do plano. Helena precisava sentir aquilo na própria pele. De repente, um grito agudo. Uma das convidadas, uma diplomata estrangeira, leva a mão à orelha. Meu brinco sumiu no ralo da pia. Era uma joia de jade, um presente de valor incalculável. Larissa entra em desespero. Tenta recuperá-lo com um garfo. Sem sucesso. É então que Clara, a funcionária invisível, se aproxima. Com licença, preciso de uma pinça de garra flexível. Larissa a fita. Uma o quê? Clara simplesmente ignora o tom de desprezo. Ela se dirige ao escritório de Arthur e retorna com o instrumento. Em menos de 10 segundos, o brinco de jade está em sua mão. A diplomata, aliviada, agradece em mandarim fluente. E, para a surpresa geral, Clara responde. No mesmo mandarim impecável. Ela detalha o funcionamento do sifão da pia. O sorriso desaparece do rosto de Larissa. As amigas a encaram perplexas. Como aquela senhora da limpeza falava mandarim. O silêncio na sala tornou-se denso. A diplomata, Sra. Chen, olhava para Clara com um novo tipo de respeito. Ela ignorou Larissa por completo e perguntou diretamente à faxineira. Quem é a senhora, na verdade? Larissa tentou esboçar um riso, um som nervoso e oco. Ela? Não é ninguém. É só da limpeza. Mas a mentira se desfez em sua garganta, porque Arthur surgiu na porta. Ele parou, absorvendo a cena em um instante. Sua mãe, trajando um uniforme simples, o rosto pálido e atônito de Larissa, a tensão palpável entre as convidadas. Arthur compreendeu tudo. Ele andou diretamente até Clara com a voz firme. Mãe, o que a senhora está fazendo? Ele a envolveu com um braço protetor e então se virou para a noiva. Seus olhos estavam frios como navalhas. Larissa, amigas, permitam-me fazer a apresentação correta. Esta é Helena Medeiros, minha mãe. O nome pairou no ar. Um trovão mudo. Larissa ficou lívida. As amigas paralisaram. A Sra. Chen, a diplomata, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam de reconhecimento. Helena Medeiros, da Medeiros Engenharia e Construção. Meu marido admira seu trabalho há anos. Ele afirma que a senhora é a engenheira mais genial da nossa geração. Que honra incrível! A validação soou como uma sentença. A farsa de Larissa foi desmascarada. A humilhação agora era toda dela. Suas amigas recuaram um passo, depois outro. Os olhares de admiração que antes se dirigiam a Larissa, agora se concentravam em Helena. Elas se afastaram de Larissa como se ela carregasse uma doença contagiosa. Arthur não dirigiu mais o olhar à noiva. Ele só tinha olhos para sua mãe. Eu já vi o bastante. Sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ele pegou a mão de Helena. Precisamos conversar, a sós, agora. Ele a conduziu para fora da sala, deixando Larissa sozinha no epicentro do desastre que ela mesma provocara. O som dos cochichos de suas amigas começou a se intensificar. A festa havia terminado. E a vida de Larissa, como ela conhecia, também. As lágrimas de Larissa eram uma encenação. Ela encontrou Arthur no escritório depois que o último convidado partiu. O rosto dela estava borrado, os olhos avermelhados. Uma verdadeira obra de arte da vitimização. Arthur, meu amor, por favor. A voz dela era um sussurro embargado. Aquela não era eu.
A pressão da festa, as suas amigas. Sua mãe, o jeito que ela me olhou. Eu entrei em pânico. Ela se agarrou ao braço dele. Ela quer nos separar. Você não percebe? Sempre foi contra o nosso relacionamento. Ela armou tudo isso para me pintar como um monstro. Larissa chorou de verdade. Lágrimas de fúria por ter sido desmascarada. Arthur ficou em silêncio. Ele a observou. E pela primeira vez, não viu a mulher que amava. Viu uma completa estranha. Para que o plano desse certo, ela precisava crer que ele estava em dúvida. Eu não sei, Larissa, ele disse com a voz exausta. Eu já não sei mais em que acreditar. Foi o bastante. Um lampejo de esperança brilhou nos olhos dela. A esperança de que ainda poderia manipulá-lo. Mais tarde, naquele mesmo escritório, a máscara de dúvida de Arthur caiu. Helena estava sentada à sua frente, o rosto sereno e analítico. A engenheira em seu elemento. Ela vai se fazer de vítima, Helena afirmou. Pessoas como a Larissa sempre fazem isso. Elas distorcem a realidade até se transformarem nas heroínas da própria falsidade. Arthur andava de um lado para o outro, a raiva fervendo dentro dele. Eu a quero fora da minha vida, ainda hoje. Helena balançou a cabeça. Não, seria simples demais. Ela diria que eu te manipulei, que te obriguei a terminar. Precisamos de algo irrefutável, uma prova que nem ela possa contestar. O plano dela era simples e implacável. Pessoas movidas pela ganância possuem uma fraqueza. São incapazes de enxergar além do prêmio. Vamos oferecer a ela um prêmio grande demais para ser ignorado. Helena pegou um bloco de notas. Vamos elaborar um contrato pré-nupcial. Um documento padrão equilibrado, mas com um adendo, um presente, uma cláusula de confiança. Arthur se inclinou, curioso. Vamos oferecer a ela um bônus de assinatura, um valor significativo, 5 milhões de dólares. Depositados na conta dela no instante em que assinar. Arthur franziu a testa. Mãe, eu não vou dar a ela... Helena o interrompeu. Nós não vamos dar nada. O dinheiro é a isca, o contrato é a armadilha. Em meio a todas as cláusulas jurídicas, haverá uma, muito direta, uma declaração, onde ela afirma, sob pena de perjúrio, que o relacionamento de vocês se baseia unicamente no amor e que jamais foi influenciado por sua condição financeira. Arthur começou a entender. Se ela assinar para pegar os 5 milhões, ele iniciou. Ela estará cometendo fraude no exato momento em que a caneta tocar o papel. Helena concluiu. E teremos a confissão dela. Uma semana depois, o plano foi colocado em prática. O escritório de advocacia era um ambiente frio e impessoal. Vidro e aço por toda parte. O advogado de Helena, Dr. Monteiro, tinha uma expressão de jogador de pôquer. Larissa entrou, exalando confiança. Arthur estava a seu lado, interpretando o papel do noivo arrependido. Larissa, me desculpe por isso, ele disse. Minha mãe insiste, é só uma formalidade, para proteger o patrimônio da família. Larissa sorriu, um gesto magnânimo. Eu entendo, meu bem. Não me importo com o dinheiro. Então, Arthur lançou a isca. Eu sei disso. E para te provar, e para minha mãe, que minha confiança em você é absoluta, eu exigi uma coisa, um presente de casamento antecipado. Ele empurrou um segundo documento sobre a mesa, uma ordem de transferência bancária. No momento em que você assinar o contrato, este valor será seu, 5 milhões de dólares. Os olhos de Larissa se fixaram nos zeros. Todos os 6. Sua respiração ficou suspensa por um segundo. O Dr. Monteiro pigarreou. O contrato está aqui, senhorita. Ele o deslizou pela mesa. Larissa mal folheou as páginas. Seu olhar sempre retornava para a ordem de transferência. A senhorita não prefere que seu advogado analise o documento? Perguntou o advogado protocolarmente. Larissa riu. Não será preciso. Eu confio no meu noivo. Ela pegou a caneta Montblanc da mesa. Com um gesto floreado,
Assinou seu nome na última página. Um sorriso de triunfo iluminou seu rosto. Ela havia vencido. Tinha o homem e agora o dinheiro. Pronto, disse ela, empurrando o contrato de volta. Agora, sobre essa transferência, ela não percebeu o olhar rápido. O entendimento silencioso que passou entre Arthur e Dr. Monteiro. A armadilha estava montada e a presa capturada. Essa cena te deu um nó na garganta? É impressionante como o dinheiro tem o poder de revelar a verdadeira face das pessoas, não é mesmo? Aquele momento exato em que a máscara cai e a ganância fala mais alto que tudo. Você já presenciou uma situação assim na vida real? Já viu o caráter de alguém ser totalmente exposto por causa de dinheiro? Responde com um sim aqui nos comentários, só para eu saber que você está comigo nessa história. A festa de noivado era o evento do ano. 500 convidados, políticos, artistas, empresários. O salão do Yacht Club brilhava com cristais e orquídeas brancas. A imprensa social cobria cada detalhe. E no centro de tudo, Larissa. Ela era a rainha da noite. O anel de diamante em seu dedo refletia a luz de 1000 flashes. Ela flutuava pelo salão, um sorriso de vitória permanente no rosto. Cumprimentava magnatas, abraçava socialites. Cada aperto de mão, cada beijo no rosto era uma confirmação. Ela havia chegado. O plano funcionara. O dinheiro estava seguro em sua conta. A velha Helena tinha perdido. E agora o mundo inteiro estava ali para celebrar sua coroação. Ela era a futura Senhora Medeiros. Intocável. Então, a música suave cessou. As luzes diminuíram, focando em um único ponto, o palco. Arthur estava lá com um microfone na mão. O silêncio se apoderou do salão. Boa noite a todos, ele começou, a voz calma e segura. Obrigado por estarem aqui para celebrar conosco. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Em um mundo repleto de coisas passageiras, dizem que a grande sorte é encontrar algo real, algo verdadeiro. Ele fez uma pausa. E eu acreditei ter encontrado. Ele estendeu a mão. Larissa, meu amor, pode vir até aqui? A multidão aplaudiu. Larissa sentiu uma onda de poder. Ela subiu os degraus, o vestido de seda escorregando atrás dela. Parou ao lado de Arthur, de frente para o mar de rostos importantes. Ele pegou sua mão, a mão que ostentava o anel. Eu queria que todos ouvissem de mim, ele prosseguiu. O quanto Larissa significa para mim. Mas então algo mudou. O sorriso dele se desfez. Sua mão segurou a dela com um pouco mais de força. O telão gigante atrás deles, que antes exibia fotos do casal, ficou preto. A voz de Arthur ficou mais baixa, mais penetrante. Mas o amor, para ser real, exige uma coisa acima de tudo. Exige verdade. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Larissa olhou para ele, o sorriso congelado no rosto. Arthur, o que você está fazendo? A pergunta dela foi um sussurro inaudível. Arthur não respondeu. Fez um sinal para o técnico de som. E no telão preto, um documento surgiu. Letras pequenas, parágrafos densos, o contrato pré-nupcial. Uma cláusula no meio da página foi subitamente destacada em um retângulo vermelho. Arthur pegou o microfone de novo. Sua voz agora era afiada. Esta é a cláusula 12B. Eu vou ler para vocês. E ele leu. A declaração que Larissa assinara, atestando que seu amor era puro, que seu relacionamento jamais teve motivação financeira. O burburinho na plateia cresceu. Ninguém entendia. Era um discurso estranho, cruel. Larissa tentou puxar a mão, mas Arthur a segurou firme. O pânico começou a subir por sua garganta. Uma declaração muito bonita, não acham? Disse Arthur ao microfone. Palavras de amor verdadeiro, assinadas e autenticadas. Ele fez uma longa pausa, permitindo que a tensão se acumulasse. Mas palavras podem mentir. A voz, entretanto, a voz costuma ser mais honesta. Ele tirou o celular do bolso. Com um gesto simples,
conectou-o ao sistema de som do salão. Um silêncio mortal caiu sobre todos. Então uma voz preencheu o espaço. A voz de Larissa, rindo, conversando com uma de suas amigas. O som era cristalino. A velha intrometida achou que podia me pegar. Mas ela me deu 5 milhões de dólares. O idiota do filho dela caiu direitinho. Eu aguento 1 ano, no máximo 2. Depois pego metade de tudo no divórcio. Você acredita na sorte que eu dei? A gravação terminou. O eco da risada de Larissa pairou no silêncio absoluto. Centenas de pares de olhos se viraram para ela. O flash de uma câmera disparou. O rosto de Larissa era uma máscara de puro horror. A prova era irrefutável. A verdade estava ali, nua e brutal, para o mundo inteiro ver. O silêncio que se seguiu à gravação era uma arma. Pesado, denso, carregado de julgamento. 500 convidados se transformaram num tribunal de um juiz só. Os rostos que antes exibiam admiração por Larissa, agora a fitavam com uma mescla de pena e desprezo. Os cochichos começaram, como o som de folhas secas se espalhando. Você ouviu aquilo? Que vergonha! Coitado do Arthur. Cada palavra era um prego no caixão social de Larissa. Ela estava parada no palco, sob a luz dos holofotes, mais só do que nunca esteve. O sangue havia fugido de seu rosto. Seus olhos, antes brilhantes de triunfo, agora eram poços vazios de pânico. Ela olhou para Arthur, procurando algum sinal de compaixão, uma rota de fuga, mas não achou nada. Ele soltou a mão dela. O gesto foi sutil, mas para todos ali foi como se ele a tivesse empurrado de um precipício. Arthur se aproximou do microfone outra vez. Sua voz não era de raiva, era de uma calma assustadora. A calma de quem fecha um livro para sempre. Como todos vocês acabaram de testemunhar, ele disse, a voz ecoando pelo salão. Não haverá casamento. A declaração foi simples, definitiva, irrevogável. Minha mãe, ele continuou, olhando para a primeira fila, onde Helena o observava com um olhar triste, mas orgulhoso. Minha mãe só queria ter certeza do caráter da mulher com quem eu passaria o resto da vida. Ela se disfarçou, foi humilhada, tudo para me abrir os olhos. Ele se virou e pela última vez olhou para Larissa. E esta noite, meus olhos se abriram, e os de todos vocês também. Ele fez uma pausa. Nosso noivado está terminado. Nesse momento, uma figura se moveu na primeira fila. O Dr. Monteiro, o advogado, caminhou com passos firmes em direção ao palco. Ele subiu os degraus, seu rosto uma máscara de profissionalismo frio. Pegou o microfone que Arthur lhe ofereceu. O evento pessoal havia terminado. O evento legal estava começando. Boa noite a todos, disse o advogado, sua voz ressoando com autoridade, para que não reste nenhuma dúvida sobre os próximos passos. Ele apontou para o telão, onde o contrato ainda era projetado com a cláusula em vermelho. A senhorita Larissa Campos assinou um documento legal. Nele, fez uma declaração material que seu relacionamento com meu cliente era isento de interesses financeiros. A gravação que ouvimos é uma prova irrefutável de que essa declaração foi feita de má-fé. Isso tem um nome na lei: fraude. O ar ficou ainda mais pesado. Larissa começou a tremer. A cláusula de presente, que garantia a transferência de 5 milhões de dólares para a senhorita Larissa, era condicionada à veracidade do contrato assinado, continuou o advogado. Como o contrato foi obtido por meios fraudulentos, ele é considerado nulo. A transferência será revertida pela instituição financeira amanhã, às 9 horas da manhã. Um grito baixo escapou dos lábios de Larissa. O dinheiro, o prêmio dela, estava sendo arrancado de suas mãos. Adicionalmente, disse o doutor Monteiro, como um golpe de misericórdia, meu escritório, representando a família Medeiros e suas empresas, entrará com uma ação civil por fraude e danos morais e de reputação. Nós buscaremos reparação total. A mensagem era clara.
Ela não só perdeu o dinheiro, ela seria judicialmente perseguida por ele. Helena então se levantou e caminhou até o palco. Ela não olhou para Larissa. Parou ao lado de seu filho, uma rainha retomando seu trono. Dois seguranças, discretos até então, se aproximaram da lateral do palco. O recado era silencioso, mas inequívoco. Estava na hora de Larissa sair. A humilhação era completa. A queda, espetacular. A sanção, pública e devastadora. Larissa olhou para a multidão, para as centenas de rostos que a julgavam. Seus amigos, seus contatos, seu futuro. Todos a olhavam como se ela fosse um dejeto. A fachada de Larissa finalmente ruiu. Não houve gritos. Não houve súplicas. Apenas um colapso silencioso. Seus ombros caíram. A energia a deixou. Ela era uma marionete com as cordas cortadas. Os dois seguranças chegaram ao seu lado. Um deles, um homem grande com um rosto gentil, tocou seu cotovelo levemente. Senhorita, por aqui, por favor. Ela não resistiu. O toque foi o fim. Ela se deixou ser guiada para fora do palco, longe dos holofotes. Não desceu pela escada principal, mas por uma lateral que levava aos corredores de serviço. O caminho da vergonha. Enquanto passava, as pessoas nas mesas mais próximas viravam as costas para ela. Um gesto de desprezo final. Larissa desapareceu na escuridão de um corredor. Por um momento, o silêncio retornou ao salão. Então, um som. Alguém na plateia começou a bater palmas. Um aplauso lento e solitário. Depois, outro se juntou. E mais outro. Em segundos, o salão inteiro explodiu em uma ovação. O som era ensurdecedor. O aplauso não era para a riqueza, era para a coragem, para a verdade exposta. No palco, Arthur abraçou sua mãe com força. A plateia tribunal tinha dado seu veredito, e eles estavam aplaudindo a justiça. 6 meses se passaram. O escândalo da festa de noivado se tornou a fofoca de ontem. As ações judiciais seguiram seu curso, mas a verdadeira história já não estava mais nos tribunais ou nas colunas sociais. Ela estava sendo escrita em um lugar muito diferente, longe do mármore e dos cristais, num prédio de tijolos renovado numa área industrial revitalizada da cidade. O cheiro no ar não era de perfume caro, mas de metal aquecido e óleo de máquina. A luz do sol entrava por janelas enormes, iluminando bancadas repletas de protótipos, circuitos e impressoras 3D. Este era o novo centro do universo de Helena. Ela não usava um terninho de grife. Vestia uma calça jeans e um jaleco de laboratório simples, com as mangas arregaçadas. Seu cabelo estava preso num coque prático. E ela estava rodeada, não por executivos, mas por um grupo de 20 adolescentes. Jovens de escolas públicas, com olhos brilhantes de curiosidade e inteligência. Eram os primeiros alunos da nova ala de robótica da Escola Técnica Estadual. Em uma parede, uma placa de latão polido brilhava. Centro de Inovação Ricardo Medeiros. Uma homenagem ao seu falecido marido, um engenheiro como ela. Helena estava inclinada sobre um braço robótico complexo. Ao seu lado, uma garota de 16 anos olhava, fascinada. "Você não força, querida", Helena dizia, a voz cheia de paciência e paixão. "Você sente a resistência do material. A engenharia é um diálogo, não um monólogo." As mãos dela, que já assinaram contratos bilionários, agora guiavam as da garota, ajustando um minúsculo sensor. O sorriso no rosto de Helena era algo que Arthur não via há anos. Era genuíno, leve. Arthur estava lá também. Ele não era o herdeiro, era o assistente. Carregava caixas, organizava ferramentas e ajudava os alunos com a matemática básica. Ele observava a mãe, vendo-a não como uma CEO ou uma matriarca, mas como uma professora, uma inventora. Ele finalmente entendeu. A maior riqueza dela nunca esteve no banco. Estava em sua mente, em suas mãos. A vitória sobre Larissa não foi o fim da história.
Foi o começo. Foi o chacoalhão que Helena precisava para se lembrar de quem ela realmente era. A humilhação que ela sofreu como Clara a libertou para ser a versão mais poderosa de Helena, a que não apenas construía impérios, mas que construía futuros. Se essa história sobre verdade e propósito tocou seu coração de alguma forma, seu like é o maior sinal de que estamos no caminho certo, e eu adoraria saber de onde essa mensagem chegou. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio absolutamente todos e faço questão de responder com carinho quem dedica um tempo para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Cada nova inscrição é o combustível que me dá a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.